Pessoal, vamos lá então. A última aula nossa aí, no dia 30 de novembro, a gente vai ver essa parte aí que faltou da biologia, sistema reprodutor. Uma aula bem simples, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no ano passado com esse conteúdo com vocês. Agora, só reforçando aqui como é que funciona o sistema urogenital masculino e o sistema urogenital feminino, tá? Então é tranquilo, a gente é uma parte aí da fisiologia humana, que a gente está vendo lá na frente 2, para a gente entender como é que você tem a formação aí, tanto do menino quanto da menina. Primeiro, uma coisa que trata aí da embriologia. Nós falamos embriologicamente, a determinação sexual, embora ela já está implícita, né, no gene sexual ou nos alelos herdados do pai e da mãe, tá? X, Y ou XX, essa determinação ela se torna visível mais ou menos a partir de 2 meses e meio de gestação, tá? Aí, no caso do menino, já dá para você, em alguns casos, né? Tem casos que está mais escondidinho, não dá para ver tanto. No caso do menino e da menina, dá para você determinar, então, o sexo que aquela criança vai nascer. Interessante que as estruturas embrionárias, elas estão ali trabalhando, né? Tanto no homem quanto na mulher, usando os mesmos folhetos germinativos, tá? Então, basicamente, quando você tem a formação de todo o sistema urogenital, a diferença é que todos, a princípio, por isso que não dá para você definir o sexo de imediato, todos, a princípio, eles têm um pequeno saquinho escrotal mesmo, tanto o menino quanto a menina, em fase de formação, tá? E nesse saquinho escrotal, sobre ele você tem uma espécie de um botão, essa região de cima aqui, é um botãozinho mesmo. Aí o que vai acontecer? Se o indivíduo que está ali sendo gerado, ele for XX, se ele for uma menina, à medida que vai se passando ali, 2 meses e meio, 3 meses, você vai tendo o processo que nós chamamos de invaginação, tá? Do saco escrotal. Então, aquele saquinho que ele teria ali, o saco escrotal, no caso da menina, vai invaginando, ó, ou seja, vai entrando. Então, vai entrando, vai formando aqui uma cavidade, tá? A partir da invaginação. Aí vai formar toda a estrutura que nós conhecemos, tá? Como o pudendo feminino, que é o nome mais utilizado hoje, que ali você tem um canal vaginal, tá? E você tem a região externa, antigamente conhecida como vulva, onde você tem lábios, pequenos lábios, mas aquilo é tudo proveniente da invaginação, daquilo que seria o saco escrotal, se fosse menino, tá? E na região de cima, aquele botãozinho que fica ali, ele cresce pouquinho, que vai formar o que nós chamamos de pênis involuído da mulher, no que diz respeito ao aspecto anatômico. Então, esse pênis involuído é o clitóris, tá? Então, o que acontece com o menino? O menino, ele carrega o cromossomo Y do pai e o X da mãe. Então, esse cromossomo Y, ele é determinante para que haja uma diferenciação sexual na região do saco escrotal, para que quando o médico ele faça lá a ultrassom para definir qual sexo pertence à criança, aí ele vai ver um detalhe diferente da menina. Então, a menina teve invaginação. E o menino? O menino, você vai ter, então, a preservação desse saco escrotal, tá? Em cima, esse botãozinho, tá? Que na menina depois fica ali um vestigial como o clitóris, ele cresce. Quando ele cresce, esse botãozinho, ele vai formar, então, o pênis. Então, Zé, se eu fosse analisar, assim, o clitóris da mulher, o pênis do menino, eles são exatamente da mesma formação embriológica, exato, são da mesma formação embriológica. Aí ele cresce, aí forma o pênis. Então, o órgão reprodutor masculino, obviamente, ele é para fora. O órgão reprodutor feminino,
ele é para dentro. Aí você tem um detalhe também interessante. Duas coisas. Nós vamos ver aqui nessa aula, que vai contar um pouquinho de história, parece aqui, né? Estava vendo que agora, falando dos primeiros pensadores, etc. Tal, mas eu quero aqui mostrar para vocês, basicamente, as estruturas reprodutoras. Isso que eu quero mostrar para vocês. Aí você pergunta para mim, assim, que é uma questão de Enem, que às vezes a pessoa cai nessa pegadinha. E o testículo aqui dentro do saco escrotal, no caso, óbvio, do menino, né? Será que ele é formado já no início ali da embriogênese na região do saco escrotal? Ou será que ele é formado, tá, posteriormente em outro local? É uma situação que você não pode esquecer para Enem, porque hoje tem uma patologia clínica que a gente chama, que é uma doença que a gente chama doença comum do cotidiano, inclusive por ser uma doença comum do cotidiano, você tem uma doença do Enem, tá? Tem crianças que nascem, às vezes, sem testículo, ou nascem com apenas um dos testículos no saco escrotal. Aí você perguntaria para mim assim, mas por que, Zé? Ele só tem um testículo, ou só não tem nenhum, nasceu? Porque esse saco escrotal que a gente chama, ou escroto, ele é apenas inicialmente um saco para reservar alguma coisa para o menino. Mas aí o que acontece? Na parte terminal, já caminhando para o término da gestação, aí você tem um detalhe seguinte: os testículos são feitos e são formados, tá, na região próximo aqui do intestino. Então, o que vai acontecer? Quando o feto está completando o seu desenvolvimento embrionário, esses testículos, eles descem dessa região, tá, abdominal, e vão para o saco escrotal. Ah, então aqui, José, eles já estão no saco escrotal. Sim, já estão no saco escrotal, descem os dois. Acontece que, às vezes, há alguns problemas de embriogênese e a criança não permitiu ali, né, no processo de desenvolvimento, a descida do testículo. Então, muitas vezes, ela tem uma doença que é conhecida como vem lá de criptóganos também do vegetal lá, escondido, né? Cripto, caverna. Tem uma doença conhecida de Enem, conhecida como criptoorquidia, tá? Zé, o que é isso? São as crianças que não nascem com os dois testículos no saco escrotal, ou pelo menos um dos testículos, né? Ficam presos ainda no intestino. Aí o que o médico faz? O médico, ele faz uma pequena cirurgia, tá? Muito comum em crianças. Aí ele vai, ou às vezes também, está no canal, acaba subindo, tá? Ele desce esse testículo para o interior do saco escrotal. Ah, então ele desce, ou desce os dois, quando os dois estão presos, ou desce um só, tá? Então ele desce aqui para dentro do saco escrotal, e para segurar o testículo aqui, você já deve ter visto alguma criança, ou até mesmo pode ser que alguns de vocês, quando criança, passaram por esse tipo de cirurgia, dos meninos, óbvio, né? Então, ó, ele prende aqui uma espécie de linha de anzol e prende na sua perna. Antes de tirar essa linha de anzol aqui, ó, esse ponto, a mãe tem que segurar, tem que dormir com a criança ali olhando a noite toda, né? Se possível, amarrar ali como é que chama aquele? Coeiro ou uma fralda firme na perna da criança para evitar ela fazer essa abertura, né? Se ela abrir, ela puxa a linha que vai puxar o testículo lá dentro, ele pode soltar e pode voltar. Até que o testículo ele fique aqui alojado, tá? Então, ó, essa doença, quando corrigida, obviamente, na infância, é uma situação clínica, tá? É um defeito anatômico, vamos dizer assim, que você vai resolver com a cirurgia. Mas tudo bem, Zé. Agora, deixa eu entender. Por que o saco escrotal, ele é um anexo fora do corpo? Por que ele não fica dentro do corpo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Por que ele não está dentro do nosso corpo, no sentido de que ele faça parte ali, nas proximidades, né, nessa região aqui urogenital? Por que ele não está acolhido? Por que ele tem que ficar esse saco para fora? Tá? Então, nós temos que entender duas coisas. Você vai notar o seguinte, que
Durante o verão, quando a temperatura aumenta, esse saco escrotal, ele dilata, tá? Durante o inverno, quando a temperatura ela esfria muito, o saco o escrotal, ele diminui, tá? A sua capacidade volumétrica. Então, ele fica mais próximo dessa região urogenital do homem. Por que isso acontece? Bom, muito simples. Dentro aqui do testículo, nós temos aqui as células intersticiais e células de Leydig. Tá aqui, ó. Esse processo aqui, como vocês estudaram Biologia 1, vocês viram com a Lenise. Vocês viram todo o processo que nós chamamos de gametogênese, tá? Como vocês estudaram Biologia 1 com a Lenise. Então, vocês viram que nós temos uma célula diploide, que é a espermatogônia, tá? Isso tudo acontecendo aqui nessa região do testículo, que vai formar aqui, ó, o espermatócito primário, que cresce, forma o espermatócito secundário, tá? Aí você tem o processo aqui, ó, de divisão meiótica, né? E nessa divisão meiótica aqui, você vai ter a formação de 4 células haploides na meiose 2, tá? Que são as espermátides. Então, cada espermátide dessa aqui está sendo produzido no interior dos testículos, nessa região aqui das células intersticiais. Essas espermátides aqui, ó, elas sofrem um processo que é exclusivo da gametogênese masculina, que não ocorre, obviamente, na gametogênese feminina, que é o processo que nós chamamos de espermiogênese. Zé, então, olha, na espermiogênese, o que vai acontecer? Cada célula haploide dessa ganha uma cauda, né, no processo de espermiogênese, aí vai formar o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide, tá? E a cauda pronta já, que é o espermatozoide maduro, apto para deslocar-se para o organismo feminino, tá? Então, tudo isso aqui, ó, você vai enxergando aqui nessa região do testículo, tá? A partir de células intersticiais, ou células de Leydig, que também estão relacionadas à produção, que nós vimos na aula passada, do hormônio testosterona. Então, aqui você tem, então, esses ductos, tá? Que permite a formação dos espermatozoides. Agora, note você o seguinte, aqui é apenas o gameta que é formado. Aqui, por exemplo, eu não tenho informação da matéria ou do elemento nutritivo que permite a viabilidade gamética. Por exemplo, você sabe que quando a mulher recebe o material ejaculado, tá, do homem, esse material ejaculado do homem, ele fica até 72 horas vivo dentro da mulher, tá? Então, mesmo que naquele dia do relacionamento sexual ela não teve ovulação, ela não estava na metade, não desceu ali o ovócito, mas se descer até 3 dias depois, tá? Ou desceu 3 dias antes, etc., esse espermatozoide ele pode sim fecundar o ovócito 2 da mulher, que passa a ser chamado, quando ele penetra, passa a ser chamado de óvulo, tá? Então aqui, ó, esse material nutritivo, presta atenção que isso aqui é outra pegadinha do Enem, estou falando 2 coisas já direto para vocês. Criptorquidia, essa deficiência com relação à descida, tá? E essa deficiência aqui, muitas vezes, pode gerar na fase adulta processos que nós chamamos, tá, de oligoespermia. Zé, o que é oligoespermia? É quando o indivíduo ele produz aqui, ó, os espermatozoides, mas esse espermatozoides ele é produzido em baixa concentração, tá? Então, ó, esse espermatozoide que é produzido aqui, quer seja em baixa ou em concentração normal, ele é produzido em torno de 250 a 400 milhões, tá? Por centímetro cúbico. Então, é muito espermatozoide. Aliás, por 3 centímetros cúbicos. Então, é muito espermatozoide, ou 3 ml, que um homem, tá? Ele produz aqui quando ele ejacula. É muita coisa. É muito desproporcional quando você compara com a gametogênese feminina, que a mulher, na prática, ela vai ter apenas um ovócito 2 viável, né? Os outros 3 são polócitos ou corpúsculos polares,
que não têm viabilidade para serem fecundados. Pois bem, então aqui, ó, você tem a produção do gameta, mas não do material nutritivo. Não caia nessa pegadinha, tá? Então, no testículo, só é produzido o espermatozoide. Agora, o material nutritivo, a substância glicoproteica, que junto com o espermatozoide forma o sêmen masculino, tá? A substância proteica, ela vai ser produzida na região da próstata e das glândulas de Cooper, que aqui não aparece, tá? Mas ela é produzida na região da próstata e nas glândulas de Cooper. Então, quando o homem ejacula, ele não ejacula só espermatozoide, ele ejacula espermatozoide com o material nutritivo para manter o espermatozoide vivo dentro do organismo feminino por até 72 horas, tá? Então, como é que acontece, Zé? Deixa eu entender. Esse espermatozoide, então, fabricado pelo testículo, a partir dessas células intersticiais, que são armazenados nesse ducto seminífero, eles serão armazenados nessa região superior do testículo, que nós chamamos aqui de epidídimo. Tá vendo aqui, ó? Ah, então, Zé, olha só. Esse epidídimo aqui, Zé, é como se ele fosse uma vesícula, não é isso? Isso. É como se ele fosse uma vesícula, e essa vesícula, ela atua diretamente como reservatório do espermatozoide produzido, tá? Aí, Zé, mas eu quero saber o seguinte, então, sobre o testículo, eu tenho o epidídimo, eu tenho, então, essa vesícula, como que essa vesícula, ela vai ter acesso, tá, à uretra? Porque nós sabemos que, no caso do homem, né, o espermatozoide, material ejaculado, junto com o material nutritivo que compõe o sêmen, ele sai junto com a uretra. Nossa, Zé, então ele sai junto com a uretra. Pelo mesmo orifício que a gente urina, no caso masculino, sai também o espermatozoide, tá? Na glande, na região da cabeça do pênis. Então aqui, olha, o que está acontecendo? Bom, está acontecendo que esse material acumulado aqui, ó, como é que ele vai chegar, então, na região do pênis? Bom, ele vai chegar na região do pênis através desse canal aqui, ó. A gente chama de canal deferente, ou também conhecido como ducto deferente, tá? Ô Zé, para que serve esse canal aqui, Zé? Esse canal ele serve para levar o espermatozoide até a região próxima a uma glândula que a gente tem aqui, ó, antes de chegar na uretra, que é a glândula de Cooper, tá? E também a próstata, que nós temos aqui. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas para que serve a próstata? Bom, a próstata, ela serve para produzir a prostaglandina, serve, que é uma espécie de anestésico também, que favorece a relação, né? Mas, além da prostaglandina, a próstata, junto com a glândula de Cooper, ela vai produzir o elemento nutritivo para manter os espermatozoides vivos dentro da mulher. Então, para você ter uma noção, o homem, então, aquilo que eu estava falando agora há pouco, durante a ejaculação, ele ejacula cerca de 3,5 ml de espermatozoide, tá? Nesses 3,5 ml de espermatozoide, na verdade, eu tenho, então, ó, tenho gametas masculinos e tenho elemento nutritivo. Aí você fala, Zé, mas e se o indivíduo tiver oligoespermia? Ele não vai ejacular, porque ele tem pouco gameta, né? Então, o normal é 250 a 400 milhões. Quem tem oligoespermia, quando ele faz espermiograma, ele pode ter apenas 30 milhões ou menos do que isso, tá? Então, assim, Zé, então, esse indivíduo, ele ejacula, não que ele ejacula menos, porque tem um material nutritivo, isso não interfere diretamente no volume, quase, muito pouco no volume da ejaculação. Agora, se você optar por fazer uma cirurgia, aí o indivíduo ele já tem lá seus filhos que ele projetou, etc, tal. Aí, se ele optar por fazer uma cirurgia para não ter mais filho, qual que é o procedimento que é feito aqui, ó? Que é a vasectomia.
procedimento é um procedimento simples. Você vai ter aqui uma pequena incisão nesse canal aqui, ó, deferente, tá? Então, ó, você corta esse canal deferente, o que vai acontecer? O homem, ele parou de fabricar espermatozoide? Não. Ele continua fabricando espermatozoide, e esse espermatozoide, ele continua sendo armazenado aqui no epidídimo. O que acontece é que o espermatozoide, após essa incisão, ele não tem acesso mais à uretra masculina. Como ele não tem acesso mais à uretra masculina, e aí, Zé, o que vai acontecer? O indivíduo ele vai ejacular? Vai. Só que ele vai ejacular o material da glândula seminal, tá? Ou da glândula de Cooper, mais material nutritivo da próstata. Então, ele ejacula sem espermatozoide. Por isso que é o método, tá, contraceptivo, que evita aí a gravidez, obviamente, da esposa, tá? Então, uma cirurgia simples. Fala-se muito em Enem sobre esse tipo de situação, que é uma situação aí contraceptiva do cotidiano, tá? E o indivíduo, ele passa a não mais engravidar a mulher, tá? Aí, só para você entender aqui vai falar também de novo sobre gametogênese, mas eu creio que quando vocês viram sobre mitose e meiose, né? Provavelmente vocês viram essa situação de gametogênese. Aqui para você entender, ó, onde fica a próstata aqui, ó. Aí você fala assim, mas por que aqui você tem orifício anal? Por que o médico ele tem que fazer o toque aqui? Para ver se há granulações, muitas vezes, na próstata, tá? Não adianta simplesmente aquele exame, né, o PSA, ele tá bom, se depois dos 45, o indivíduo, ele não, depois dos 50, aliás, agora, né, o indivíduo, ele não faça esse toque aqui, ó, porque às vezes, mesmo com o PSA mais baixo, apresenta grânulos aqui nessa região da próstata, tá? Que pode levar aquilo que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento exagerado da próstata, tá? Então, nessa situação aqui, ó, como a próstata cresce, muitas vezes, fica inchada, ela pode comprimir o canal da uretra, ó. Tá vendo o canal da uretra? Se ela comprimir o canal da uretra, ela inviabiliza aqui a saída, tá, da urina também. Então, um dos sintomas que você pode ver na sua casa, com pessoas acima de 50 anos, às vezes a pessoa vai urinar, ela não consegue urinar com jato contínuo, tá? Isso é mal, isso é ruim. E se ela não está conseguindo urinar em jato contínuo, ela tem que ir ao urologista. Zé? Por quê? Porque está cortando a urina. Às vezes ela urina um pouco, corta, urina, vai cortando a urina, no momento que ela está urinando. Isso pode ser porque a próstata dela está inchada. Agora está inchada por quê? Aí tem que ser avaliado, tá? Pelo médico. Pode ser um tumor benigno, que é essa hiperplasia prostática benigna. Pode ser também um tumor maligno, tá? Então, assim, tem que ficar de olho na próstata. Mas é ela e a Cooper que produz o material seminal. Pode falar. E aqueles homens mais velhos que fazem, tipo, muito xixi toda hora, aí tem que fazer cirurgia? Porque, na verdade, ó, aqui dilata muito, ó. Aí é o inverso, ó. Aí dilata, tá? Dilata muito o canal da uretra aqui, ó. Aí, nesse caso, tá? Como dilatou muito, aí você tem que fazer uma cirurgia corretiva aqui em cima. Ele não segura a urina mais, tá? Quando tá bem já idoso, né? Às vezes, muitas vezes acima, aí já quase chegando aos 80 anos. É igual a mulher mesmo, aí ele não segura mais a urina, a bexiga dele fica muito caída aqui, ó. A bexiga comprime essa região aqui, ó, e toda hora tem vontade de fazer xixi. Aí tem que fazer uma cirurgia aqui reparatória. Mas o fato de fazer xixi toda hora, isso até, a não ser que seja diabetes, né? Claro, se for sintoma de diabetes, sim. Mas tanto insípida quanto diabetes doce, mellitus. Mas isso não é tanto o problema. O problema é o problema que você tem que, às vezes, tem que pôr fralda, essas coisas, nesse sentido, sim, né? Mas o problema é quando para de fazer o xixi. Quando entope isso aqui, ó. Quando aqui dilata e bloqueia o canal da uretra. Aí ele tem... aí não tem incontinência urinária, ele tem continência urinária, tá? Aí complica, porque vai ter que mexer aqui, ó, para resolver o problema.
mas, à medida que vai envelhecendo, tanto o homem quanto a mulher, a tendência é segurar menos a urina, tá? Não sei se vocês sabem, quando nós nascemos, eu falo assim, mas por que criança faz tanto xixi na roupa, essas coisas assim? Até os 3 anos, a criança não controla a micção. Nós começamos a controlar a micção, né, em torno de 3 anos de idade. Então, quando você se torna velho também, muito velho, meio que você volta a ser, como o pessoal fala, você volta a ser uma criança em muitas coisas. De fato, volta mesmo, tá? Aí não controla mais. E a criança não só tem, aí ela aprende com 3 anos, aí ela tem assim, ó, não quero fazer xixi agora, ela não faz. Mas assim, mas ela faz muito xixi ainda, faz xixi na cama. Ela não segura, tá? Isso é natural. Agora, aqui, ó, então você tem toda a estrutura, tá vendo que o canal aqui, ó, aí você tem um probleminha aqui, né? A uretra do homem, ó, ela é bem maior do que a uretra da mulher, porque o órgão do homem, ele é externo. E tem uma diferença aqui, ó, pela uretra do homem, sai tanto, então, que eu falei, urina, como elemento ejaculado, tá? Só que o homem, por exemplo, se ele tem um cálculo aqui nos rins, que caiu pelo ureter, está aqui na bexiga e vai sair pela uretra, o problema é o seguinte, o cálculo está na bexiga agora, vai entrar aqui por esse canal aqui, ó. Agora, olha o percurso que ele tem que percorrer aqui, ó, até sair pela cabeça do pênis. Então, só para você ter em média, o comprimento da uretra aqui, ó, do homem, em torno chega até 20 centímetros, porque ela começa mais adentro aqui, né? Mas pega só a região do pênis. Da mulher é em torno de 8 centímetros, tá? Bem mais curtinho. Então, para descer uma pedra aqui e sair, ó, se a pedra for de caquinho, aquelas pedras que tem aquelas pontinhas, vai rasgando o canal aqui, ó. Sai sangue na hora que você põe a pedra, normalmente, né? Na mulher, vai sofrer também, só que pelo fato da uretra ser mais curta, vai sofrer menos, tecnicamente, né? Depende também, óbvio, do tamanho da pedra. Aqui a vesícula seminal, aqui, ó, a glândula de Cooper, também conhecida como vesícula seminal. Então, o acesso à próstata, tá vendo, ó? Pelo ânus, você chega à próstata masculina. Aqui vai falar, então, da gametogênese, vamos só recordar aqui com vocês, tá? Você tem, então, naquela região lá do saco escrotal, você tem a linhagem germinativa aqui, ó, tem a prerrogativa de formar os gametas no final do processo da espermatogênese. Então, aqui nós temos células diploides, que são espermatogônios. Então, aquela perguntinha boba de Enem, o único local no seu corpo que acontece meiose é durante o processo de fabricação dos gametos, óbvio, né? Você já conhece bem isso. Então, aqui, ó, cada espermatogônia dessa aqui, ó, ela vai sofrer, então, um processo de divisão mitótica, no sentido de crescimento, tá? Ela vai dividir-se e vai crescer, e vai formar aqui o que nós chamamos de espermatócitos primários. Aí, olha, você tem a meiose 1 e tem a meiose 2, né? Na meiose 1, ó, você vai ter aqui, ó, a divisão que nós chamamos de divisão reducional. Note que aqui você tinha 4 cromossomos. Aqui, ó, em cada célula você passa a ter 2 cromossomos. Então, você teve uma divisão reducional aqui, que é a divisão meiótica, na meiose 1, durante a prófase 1, durante a metáfase, a anáfase e a telófase 1, tá? E aqui, lembrando que nesse processo aqui, que é um dos processos mais importantes depois da fotossíntese, você teve o processo de crossing over, né? Então, nesse processo de permutação, de troca, é que você vai garantir a variabilidade genética, tá? Aí você começa a etapa 2 da meiose. A etapa 2 da meiose nada mais é do que uma mitose. Ah, Zé, é uma mitose, né? É, muito parecida com a mitose. Então, na etapa 2, você vai ter, então, um processo de duplicação aqui, ó, desses cromossomos aqui, ó, que agora eles têm apenas, tá vendo aqui, ó, eles sendo duplicados. Aí você tem, com essa duplicação, de cromossomos com apenas uma fita, né? Porque você vai ter aqui, durante a telófase, a separação durante a meiose 2. Você tem a separação aqui, ó, das cromátides, né?
das cromátides irmãs. Aí você vai ter de fita única. Bom, então você partiu de 2 células diploides e agora você passou aqui, ó, a ter, tá? Você passou a ter aqui, ó, 2 células que nós chamamos aqui de 4 células, aliás, que são haploides, tá? Então, esse é o processo. Aí, cada célula dessa, que a gente chama aqui de célula haploide, ela vai sofrer esse processo único aqui, que é a diferenciação celular. Então, essas células haploides aqui, ó, são as espermátides, tá? Então, cada célula dessa, olha o que acontece aqui, ó. Ó, aliás, na revisão do Enem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, com relação à derivação materna e não derivação paterna do nosso DNA, tá? Amanhã, já às 7 horas, a gente vai ter a nossa, acho que amanhã mesmo, né? A nossa primeira aula de revisão de Enem. E as aulas, já passei para vocês os exercícios que a gente vai trabalhar amanhã, tá? E como você tem os exercícios que a gente vai trabalhar amanhã, nós vamos ter, então, em função dos exercícios, eu vou fazer os exercícios com vocês, mas não é só resolução de exercício, não. A gente vai ver revisão do conteúdo de que trata aquela questão pertinente a Enem, FUVEST ou Unicamp, e, em seguida, o comentário, tá, do exercício da resolução também, mas não vamos fazer as duas coisas. Ah, tem um exercício, sei lá, um exercício lá de divisão celular. A gente vai entrar também falar um pouquinho sobre divisão celular, ao resolver o exercício. Oi. A Gabi Costa está pedindo para você aceitar ela. Mas não está conseguindo entrar? Não. Estranho, hein? Então não está entrando com o e-mail dela. Então, olha só. Então, aqui você vai ter, então, a formação, ó, de 4 espermatozoides. Aqui eu tenho a cabeça, você vai falar para a gente complexo de Golgi. Vou repetir algumas coisas, claro que vocês já viram também com a Lenise na parte de citologia, de biologia celular. Mas aí você tem a cauda, né, Zé? Espermatozoide tem a cauda. Por quê? Porque ele tem que deslocar-se por quimiotactismo. Nossa, Zé, você fala em quimiotactismo, eu lembrei embriófita, eu lembrei da Unifenas, eu lembrei da revisão da Unifenas. Como é que vai ser feita a revisão da Unifenas? Em função os exercícios serão aqueles do último simulado, só que eu vou fazer eles com vocês, para você entender o que está errado. Eu sei que não adianta passar para vocês em função só de gabarito. Com aquele simulado que eu passei para vocês semana passada, a gente vai aproveitar aquele simulado, vou resolver com vocês, aplicar o conteúdo da matéria no exercício e fazer comentários sobre a prova, da mesma forma que nós faremos com o Enem, tá? Aí aqui, ó, você tem, então, a cabeça, que é o acrossomo. Essa porção intermediária aqui, eu já vou adiantando para vocês guardar isso, porque isso cai sempre. Se você pegar provas anteriores de Enem, deixa eu só perguntar um detalhe para vocês. Eu sei que vocês têm fácil acesso a isso hoje. Vocês têm interesse em receber as provas anteriores do Enem aí? Quem tiver, me fala depois, que eu mando para vocês, tá? Se você quiser a prova toda resolvida, ou se você quiser a prova, se bem que vocês têm acesso fácil isso hoje. A gente tem acesso no site do INEP. Tem do INEP, né? Vocês têm todo o acesso. Porque eu tenho acesso também, não pelo INEP, mas eu tenho acesso pelo material didático. Então, eles disponibilizam isso para a gente. Mas é interessante vocês sempre estar fazendo aquele estilo de questões, tá? Eu procurei moldar um pouco aquela lista que eu passei de 27 questões para a aula de amanhã, quinta, não sei se amanhã vai dar tempo de fazer tudo, óbvio, mas tem também depois de química, mas eu passei aquela lista lá para vocês já tá? Para a gente conseguir ali pensar um pouquinho. Então, olha só, você tem essa porção intermediária aqui, tem um detalhe. Essa porção intermediária aqui, ó, ela tem muita mitocôndria. Só que, quando o espermatozoide ele entra no ovócito da mulher, você não esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá? O que vai acontecer? Ele entrou no ovócito 2, a cauda, aquela teoria de que a cauda era perdida fora, né, naquela região da corona radiata, ela ficava fora, só entrava o acrossomo, essa teoria já caiu há mais de 10 anos, tá? Para ser mais exato, há 18 anos, foi em 2002, na verdade. Então, o que acontece?
Hoje sabe-se que essa região aqui e a cauda também entram. Só que tem um problema. Entram no interior do óvulo. Agora, porque se penetrou o espermatozoide, ele deixou de ser ovócito 2 e passou a ser óvulo. Zé, e aí o que vai acontecer? Acontece que tanto o pescocinho, que é a porção intermediária, quanto a cauda são completamente degenerados dentro, tá, dessa região do óvulo. Vão ser degenerados. Ah, Zé, então é na cauda que estão as minhas mitocôndrias. É por isso que você nunca recebe DNA mitocondrial, tá? Que nós chamamos de DNA mitocondrial paterno. Qualquer questão que você está lendo de Enem, ele falou para você sobre a sua herança, está relacionada sempre à sua linha materna, tá? Na questão. Nunca a sua linha paterna. Porque o DNA mitocondrial, ele é exclusivamente, que eu recebi, que você recebeu, é da sua mãe. É do óvulo da sua mãe. Por quê? Porque o DNA mitocondrial do seu pai, ele foi totalmente degenerado aqui, ó, dentro do ovócito, tá? Então fica aqui o acrossomo e aqui o núcleo haploide com 23 cromossomos que vai fundir-se ao núcleo haploide da mulher, tá? Dentro do ovócito, também com 23 cromossomos, formando o indivíduo com 46 cromossomos, no nosso caso. Então, é uma situação bem simples, tranquilo, e vocês não terão maiores problemas. Bom, isso aqui até que eu falei de forma indireta na aula passada, questão do controle hormonal. Nós vimos que na região do hipotálamo, né, antigamente nós chamávamos isso aqui de pituitário, tá? Você tem os hormônios estimuladores das gonadotrofinas, tá? Que são produzidos no hipotálamo. E aqui, ó, eles são armazenados muitas vezes a partir da adenopófise. E eu falei para vocês na aula passada que nós temos 2 hormônios que atuam diretamente no processo da gametogênese masculina. O hormônio que também é um hormônio feminino, né, o nome dele é mais feminino do que masculino, que nós chamamos de hormônio folículo estimulante, que no caso da mulher, na metade do ciclo, ele estimula a liberação do folículo de Graafi, né? E nós temos o hormônio LH, que no caso da mulher, estimula a formação do corpo amarelo, que mantém, tá, o embrião nutrido até a formação da placenta durante a nidação, quando o blastocisto ele implanta-se na parede do útero feminino. Agora, no homem, esse FSH aqui, também conhecido como ICSH, o hormônio estimulante das células intersticiais, ele estimula o processo da gametogênese, e o hormônio LH, que forma o corpo amarelo na mulher, estimula a liberação do nosso principal hormônio, que é a testosterona, que é o hormônio que atribui ao homem as características masculinizantes. Lembrando vocês que, ao contrário da mulher, não se esqueçam disso para Enem, no caso do estrógeno ou do hormônio estrogênico, ele inibe o GH, lembra disso? Eu falei para vocês que estirão ósseo, etc, tal, pós-menarca, pode estabelecer o ciclo, né, menstrual normal da mulher, o estirão ósseo é no máximo 7 centímetros, do homem a testosterona não interfere no GH, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, o hormônio estrógeno inibe o GH, testosterona não interfere diretamente no GH. O homem ele pode crescer mesmo após o seu amadurecimento sexual, tá? E vamos aproveitar aqui já. Eu coloquei algumas questões também naquela lista para vocês de reprodução, e coloquei questões intencionais mesmo, no aspecto da reprodução masculina e feminina, que envolva embriologia. Para vocês que farão as provas da FUVEST e da Unicamp, muito cuidado, tá? Em questões relacionadas à embriologia. Vamos lá, então. Já agora falamos no homem, vamos falar na menina. Você está vendo a estrutura aqui? Essa estrutura, então, na verdade, inicialmente era um saco escrotal, certo? Então, essa determinação cromossômica XX, o
que determina a invaginação da estrutura toda aqui, que forma o que nós chamamos de pudendo, tá? Feminino. Veja você aqui, ó, o clitóris, olha. Qual que é a diferença, Zé? O clitóris, então, como você disse pra gente, ele ficou aqui, Zé, involuído, né? No menino, o que aconteceu com o menino? Ele cresceu e formou o pênis. Então, no caso da menina, essa região aqui, ó, ela tem tudo a ver com estimulação também, etc, tal, né? Por quê? Ela representa, entre aspas, aí, o micropênis, tá? Que tem a mesma formação anatômica funcional. Então, aqui, ó, uma coisa que é pegadinha também, você tem aqui, ó, as proteções, né? Os lábios, etc, tal, o grande lábio, que é como se aquele saco escrotal ele fosse aberto, né? E ficasse ali como elo de proteção. Inclusive, quem faz cirurgia de mudança de sexo, o médico, o cirurgião plástico, ele vai trabalhar exatamente no saco escrotal mesmo. Ele vai, a partir do saco escrotal, ele vai moldar aqui toda a estrutura aqui, ó. Vai deixar até o orifício, etc, tal, tá? Só que, óbvio, que não tem jeito de formar o útero, né? Mas esse orifício aqui, ó, é o orifício que nós chamamos de orifício vaginal. Em média, a profundidade dele é de 8 a 12 centímetros, tá? Aí é questão da confecção anatômica da mulher. Então, ó, esse orifício, ele tem contato direto com o útero. Então, na região terminal, tem uma espécie de um esfíncter, que no momento do ato sexual, o pênis, ele vai, então, a cabeça do pênis vai se encaixar nesse esfíncter na parte final, e quando o homem ejacula, por que a ejaculação ela tem que sair com pressão? Ele ejacula no sentido, então, uterino. Mas aonde que ele vai ter que buscar, né, o gameto? Na tuba uterina. Então, ele tem que subir a tuba uterina, entende? Então, tem que subir para depois ele estar nadando ali na tuba uterina em busca do ovócito 2. Então, aqui, ó, é o local onde você tem o ciclo menstrual, o local que está relacionado à sua reprodução, tá? E esse orifíciozinho aqui, que as meninas muitas vezes demoram para descobrir, né? Quando são crianças, que são orifícios diferentes, acham que é a mesma coisa, não é, né? Esse orifício de cima aqui é uma pegadinha de Enem. Esse orifício aqui que nós chamamos de meato uretral. O que é isso, Zé? É a abertura da uretra da mulher. Ah, então por isso que ele é pequenininho, né? E por isso quando a menina vai urinar, ela urina com pressão, né, Zé? Ela urina com pressão. Agora, porque se fosse urinar por aqui, ia escorrer a urina, não tinha jeito de ser por pressão, porque o orifício é maior, tá? Então aqui, olha, você tem então esse meato uretral para urina, exclusivamente urina, tá? Então, olha, é diferente do homem. A uretra da mulher, isso que é a pegadinha do Enem que eu mencionei, ela é exclusiva para a micção. Então, a uretra da mulher, ela está ligada apenas à bexiga urinária. Do homem, não. A uretra do homem serve tanto para ejaculação quanto para micção, para as duas coisas. Então, sai no mesmo canal uretral. Então, da mulher, nananina não, só urina, tá? E aqui ele mostra para você também a membrana, que ela tem diversas formas aqui, tem diversos tipos, né, de ímen, que, na verdade, quando você faz aquela comparação com a angiosperma, que isso às vezes o pessoal gosta de fazer também, o óvulo, quando ele é virgem também, antes da penetração do tubo polínico, tá, o lumicroprótulo, ele tem uma camada de revestimento que seria uma analogia ao ímen, tá, que é a micrópila. Não esqueçam desse tipo de analogia. Principalmente se eu coloquei algumas questões de segunda chamada, não. Tem a questão, tem a prova fechada, que é a prova aberta, tá? A segunda prova, você passar na primeira, na FUVEST Unicamp. Coloquei algumas questões lá para a gente meditar um pouquinho, que você vai ver que são questões simples, e o cara que fez a questão, que vai corrigir depois, tá? Se você passou para a segunda etapa, ele vai ver a sua capacidade de
reduzir a resposta e responder exatamente o que ele quer. Não adianta você fazer aquelas respostas imensas, etc. Tal, que ele vai ver que você está inseguro, em vez de pensar que você sabe muito conteúdo. Você tem que ser cirúrgico, tá? Então, esse ímã aqui, ele reveste, ele pode ser rompido ao longo da adolescência, através de situações, andar a cavalo, bicicleta, pode acontecer. Tem aqueles ímãs que são muito finos, pode sim ser rompidos dessa forma. Ou, tá, se não, através da iniciação sexual. Agora, a questão da iniciação sexual vai ser, mas tem que sangrar? Não tem aquela briga? Tu nem sempre sangra, tá? Porque às vezes o tipo de tem ímã que é ímã com aparelho muito espesso, vai sangrar muito. Agora tem ímã que a parede é muito delgada. Então, nem acaba quase que não sangrando, não tem sangue, tá? O que mais? Aqui é o pudendo dos grandes lábios, vai falar da vagina do útero. Isso, aqui, ó. Só para você enxergar aqui agora como é que funciona. Tá vendo aqui, ó? Você tem a parte terminal aqui, ó. Aí você tem uma comunicação. É aqui que encaixa, normalmente, a cabeça do pênis, tá? E é aqui que você ejacula. Então, quando há o material ejaculado aqui, ele espirra, ó. E a tendência é produzir bastante material ejaculado para ele chegar aqui, ó. Aí, chegando aqui, ó, ele vai caminhar pela tuba uterina, aguardando que o ovário esteja aqui no período do 14º dia, esteja liberando o ovócito 2, que será fecundado e vai se tornar, então, o que nós chamamos de óvulo, que após a fusão dos dois núcleos, vai formar o que nós chamamos de zigoto, tá? Aí, através da embriogênese, você tem a formação aqui dos blastômeros, aí vai formar a mórula, a blástula, aí já começa, né? Formou a blástula, já tem o blastocisto, né? Isso, esse blastocisto aqui, ó, ele vai se deslocando, ele demora em torno de 144 dias, ó, 144 horas, de 6 a 7 dias, 6 dias, mais correto, depois da fecundação, para ele deslocar aqui, ó, e chegar até o endométrio uterino. Aí, quando ele chega aqui no endométrio uterino, tá? O que vai acontecer? Ele vai fixar-se ao endométrio. E, ao fixar-se ao endométrio, começa o processo que nós chamamos de nidação. A nidação, então, é a fixação na parede do endométrio. Sim. De quem? Do blastocisto. Ah, que legal. Então, do blastocisto aqui se fixando, Zé? Se fixando. Aí começa essa fixação, aí o blastocisto, a blástula, começa a penetrar aqui, ó, no endométrio uterino. Aí, sobre o blastocisto, forma-se a placenta, e a partir da placenta, a gestante começa a produzir o hormônio que nós chamamos de gonadotrofina coriônica humana, tá? Ou também conhecido como beta-HCG. Ah, Zé. Aí eu tenho, então, a gonadotrofina coriônica. Isso, HCG. Esse hormônio significa que já tem placenta. Se já tem placenta, ela está grávida de fato. Isso. E você só detecta, então, gravidez 6 dias depois, tá? Do processo que ocorre a nidação. Antes, não adianta que você não vai detectar a gravidez, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aí, pílula do dia seguinte, DIU, tá? Eu vou abordar com vocês, aí você vai entender como é que funciona a pílula do dia seguinte. Ela é de fato abortiva, não é abortiva, a pílula do mês seguinte, tá? Também a gente vai ver essa pílula também, tá? Essa sim, né, é mais considerada aí abortiva. Algumas medicações que são proibidas à venda no Brasil só são utilizadas em ambiente hospitalar, como o Citotec, que no Paraguai eles vendem como se fosse Sonrisal mesmo, como se fosse o Omeprazol aqui no Brasil. Tá com dor de estômago, toma Citotec. A gente vai falar sobre essas medicações aqui, que no Brasil é controlado. Bom, aí é o seguinte, pessoal. A mulher, após a relação sexual, um detalhe, por mais que ela vai, eu vou colocar um chuveirinho aqui, vou lavar aqui, etc. Tal. Aqui ficou um resíduo de material ejaculado.
tá? Mas aqui dentro, ó, espirrou bastante material ejaculado. E muito desse material ejaculado pode ficar aqui na tuba, vai ficar aqui na tuba. E ele consegue ficar aqui dentro da mulher até 3 dias, apto a fecundar. E cada ovócito que ela libera, ele sobrevive com o material nutritivo que ele tem até 2 dias. Então, significa que se você somar 3 dias do espermatozoide com 2 dias do ovócito, nós temos 5 dias. Como a mulher ela pode ovular, antecipar a ovulação, 2 dias, 3 dias, ou retardar essa ovulação, ela às vezes não acontece exatamente no 14º dia, então você tem aquele método que eles chamam de tabelinha, você tem que evitar 5 dias antes da ovulação e 5 dias depois da ovulação. Por quê? Porque é a soma do período de viabilidade entre o óvulo e o espermatozoide. Então, por exemplo, se a menina menstruou dia 1º do mês, o dia 14, a tendência é ovular, tá? Então, a partir do dia 9, 5 dias antes, ela pode antecipar a ovulação e pode correr risco, nesses 5 dias antes, de ter relação, porque o espermatozoide fica vivo dentro dela 3 dias, 3 com 2 que ela tem do óvulo vivo, 5 dias antes. E 5 dias depois, então do dia 9, 14 com 5, 19. Do dia 9 ao dia 19, ela não pode ter relação sexual sem preservativo de jeito nenhum, porque ela corre um risco muito grande de engravidar. Não quer dizer que do dia 19 ao dia 23, ela não possa engravidar também. Pode, mas já é menos provável, tá? Então tem gente, tem casal que usa esse processo aí, que não é o processo recomendado, obviamente, que é o processo da tabelinha, 5 dias antes, 5 dias depois. Aí o que acontece? Se não houve fecundação, no 28º dia, você tem uma queda drástica do hormônio estrogênico e do hormônio progesterona, tá? Aí você tem uma isquemia, falta oxigenação na parede do endométrio uterino. Aí, com essa falta de oxigenação, e durante esse processo todo, você teve um acúmulo aqui, ó, de vaso sanguíneo que foi dilatando, principalmente após o 14º dia. Então, tá cheio de vasinho aqui, ó. No 28º dia, com a queda hormonal e com a isquemia, como não houve fecundação, quando não há fecundação, ocorre a ruptura desse endométrio e durante 4, 5 dias desce aqui o sangue menstrual, que é um sangue in natura, tá? Que é o sangue menstrual que vai descer aqui durante esse processo de menstruação. E aí, aquilo que a gente fala, como que a menina vai avaliar, como que a mulher vai avaliar se a menstruação dela é normal ou não? Primeiro, a ovulação, ela deve ficar aí, no máximo, em torno de 4 a 5 dias, tá? De sangramento. Outra coisa, os primeiros dias, você tem uma potencialização do sangramento. Qual que é a forma de você averiguar se está tendo ou não o sangramento certo? Normalmente, se você tem um sangramento assim, com mais de 4 horas, você tem que trocar. Se a cada 4 horas você tem que trocar o absorvente, está dentro do limite. Agora, se tem mulheres que, por exemplo, a cada 2 horas encharca completamente, tem que trocar o absorvente. Está sangrando muito. Tem que ir no médico, tem que ir no ginecologista para ver se tem ovário policístico, se tem algum problema nesse sentido. Ah, Zé, tem mês que eu menstruo 2 vezes, tem mês que pula um mês e eu não menstruo. Pode ser ovário policístico. Tem que tratar na idade de vocês. Porque lá na frente, isso pode gerar infertilidade, tá? Tem muita gente que vai despertar a tratar lá com 27, 28 anos, aí você pode comprometer a fertilidade, pode até não ter filhos. Então, quando a mulher toma anticoncepcional ou regulador hormonal, muitas vezes não é porque ela tem uma vida de sexo com o namorado, não é só por isso. Muitas vezes é tratamento mesmo. E o tratamento por ovário policístico é com o hormônio, etinil estradiol, tá? Que é comum o tratamento aí, que é o mesmo hormônio usado para evitar a gravidez. Bom, então aqui, Zé, vamos entender o processo de espermatogênese, ou gametogênese feminina agora, que é a ovogênese. Olha umas diferenças que nós vamos ter aqui. Ó. Bom, aqui eu tenho a ovogônia, cresceu por mitose, você tinha uma célula diploide, tá? Aí vai formar aqui, ó, o ovócito primário.
Então, tá aí. Então, inicia aqui o processo de prófase 1, tá? Ou seja, em outras palavras, nós vamos ter aqui o início do processo, tá? De prófase 1. Prófase 1, você lembra de meiose 1, tá? Então, esse ovócito 1 aqui, ó, ele vai crescer, tá vendo aqui, ó? Ele vai crescer. E aqui, ó, na meiose 1, o que vai acontecer, Zé? Você tem a divisão reducional. Só que, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Na verdade, a mulher, nesse quesito, durante o processo meiótico, ela é diferente do homem. Para cada ovócito 1, 2N que ela vai fabricar, ela fabrica só um viável haploide. Ela não fabrica igual o homem, 2 viáveis aqui, ó, na meiose 1, tá vendo? Esse aqui, pequenininho, ó, ele vai degenerar. Nós chamamos de polócito, ou corpúsculo polar, ou primeiro glóbulo polar. Tá? A tendência no final aqui, ele vai degenerar. Então, presta atenção. Então, ele não tem função reprodutora. Então, toda a viabilidade dela vai para um único ovócito 2. Tá? E esse ovócito 2 aqui, ó, ele fica, como vocês viram com a Lenise na divisão celular, ele fica estacionado na metáfase 2. Então, todo mês, a mulher ovulou, na verdade, não, ela produziu ovócito 2. Agora, essa metáfase 2 da mulher aqui, ó, ela vai só ser efetivada depois, tá, em anáfase e telófase, caso ocorra fecundação. Se a mulher, durante toda a sua vida, nunca teve filhos, tá, ela nunca teve, então, a formação de óvulo, na verdade. Por quê? Ela sempre ficou estacionada aqui, ó, na metáfase 2. Isso é um problema quando a mulher deixa para ter o primeiro filho muito mais velho. Aí você fala assim, a mulher está com 37 anos, ela vai ter o primeiro filho. Se ela tiver, for o segundo dela, não tem tanto problema, não. Mas se for o primeiro, na verdade, isso aqui já está bem velho, ó. Aí, se já está bem velho, já tem 38 anos aqui, o que acontece, Zé? Acontece que, se não foi fecundada até então, ela vai caindo a viabilidade genética. Ah, não, ela já está no segundo filho, tudo bem, aí não tem problema, vai ter o segundo com 37. Estou dizendo quando é o primeiro, tá? Retarda muito. Por isso que muitos hoje optam por guardar, né, seus ovócitos quando está aí com menos de 30, muitas vezes. Depois faz in vitro, fecunda in vitro e resolve o problema. Então, aqui é para o processo. Agora, aqui, ó, você tem um processo de duplicação, que é meiose 2, tá? Esse ovócito 2 aqui, ó, ele vai duplicar. Agora, ele só se duplica caso você tenha aqui a penetração do espermatozoide. Aí, se penetrar o espermatozoide, ele deixa de ser ovócito e passa a ser o que agora? Passa a ser óvulo. Ah, Zé, então aqui vai ter a fecundação. Os dois núcleos aqui vão, então, né, aqui dentro, eles vão se unir, né? Exatamente, tá? E esses polócitos que são formados aqui, ó, eles vão se degenerando ao longo do processo. Então, a mulher, olha só, para cada ovogônio, ela produz, se for fecundada, um único óvulo viável. Não esqueçam disso para Enem. Proporção é 1 para 1. Para cada ovogônio, um único óvulo viável. Ou, se ela não foi fecundada, um único ovócito viável. O homem, proporção do homem, isso aqui é desse jeito também no vegetal. Lembra lá, tá, do megasporângio. O homem é diferente. Para cada espermatogônio, ele produz 4 espermátides que geram 4 espermatozoides. E por falar nisso, esse processo de espermiogênese é exclusivo dos homens, né? Mulher não tem esse processo de diferenciação celular, tá? Após a formação aqui do óvulo, não tem nenhuma diferenciação. O homem tem. O homem tem as espermátides que se diferenciam para formar o espermatozoide viável. O homem, então, ele é fértil na proporção de 1 para 4. A mulher é fértil na proporção de 1 para 1. E tem um outro detalhe que a gente chama atenção. A mulher,
quando ela torna-se madura para ovular, ela tem um reservatório de óvulos, ou ovócitos, vamos chamar assim, né? De folículos de Graafi, que vão formar aqui na metade do ciclo os ovócitos. Esse reservatório, ele é em torno de 150 mil. Então, toda vez que a mulher, no ciclo menstrual, ela está ovulando, está liberando ovócito 2, ela faz com que 1000 desses folículos regridam dentro do seu ovário. Tá? Então, isso permite que a mulher tenha uma vida fértil limitada. Há quanto tempo, Zé? 30, 35 anos, depende da mulher. Imaginando que uma menina começa a ovular assiduamente, por exemplo, com, 15 anos. Estou falando ovular assiduamente, o ciclo bonitinho, ela pode até menstruar lá com 12, mas ela começou a ovular bonitinho ali e tal, com 28 dias, etc. Você soma 35 anos, normalmente com 50 anos, por que ela entra na menopausa? Porque acabaram o estoque dela, de ovócitos, tá? Os ovócitos dela, ou os folículos dela. Terminou-se os folículos. Se terminou os folículos, não tem produção de ovócito mais. Aí a mulher entra na parte da esterilidade desencadeada pela menopausa. Então a mulher chega um momento que ela não tem mais fertilidade. O homem, tecnicamente, não. O homem, tecnicamente, ele é viável em termos reprodutivos. Até você pegar um senhorzinho de 80 anos, ele vai ainda produzir espermatozoide. Tá? Então, assim, ele é viável da expectativa reprodutora, só que tem um problema. Cada espermatozoide que ele produz, depois dos 40, 45, vai caindo a sua viabilidade. Aí, quanto mais velho é o homem, menor a viabilidade. Então, mais problema ele vai ter com aneuploidias. Ah, então, Zé, se uma menina de 20 anos casa-se com um homem de 50, ela corre o risco de ter uma aneuploidia, Klinefelter, Down, corre mais risco. Ainda que o óvulo dela seja extremamente jovem, o dele, tá, já tem, então, uma viabilidade muito menor. A viabilidade de óvulos de espermatozoide com defeito é muito maior. Mesmo acontece com a mulher mais velha e o homem mais novo. Tá? Então, a viabilidade dos óvulos dela está ruim, mesmo que o espermatozoide dele seja bom. Agora, se os dois passaram de 40 e resolvem ter um filho, tá? O risco aumenta ainda mais. E, hoje em dia, você acaba vendo muitas aneuploidias, né? Por quê? Porque os casais ou se casam mais velhos ou resolvem ter filhos depois que alcançam uma certa estabilidade financeira, aí acaba tendo filhos mais velhos. Aí aumenta a incidência de doenças genéticas, como, por exemplo, a mais que a gente vê, assim, convive, né? Que é a síndrome de Down, por exemplo, tá? Mas eu conheço um casalzinho jovenzinho e o bebê deles nasceu com síndrome de Down. Pode nascer, né? Nem tudo é via de regra. Aqui você tem, então, a liberação aqui do folículo. Aí ele vai falar aqui sobre o ciclo menstrual, ver se tem um gráfico aqui para a gente comentar com vocês, o gráfico do ciclo menstrual. Aqui, ó. Esse gráfico aqui ele é fundamental, porque você tem essa primeira etapa que vai do primeiro dia ao 14º dia, tá? Que é a etapa que a gente chama de fase folicular, que é a fase que vai preparar o folículo para ele ser liberado aqui, ó, tá? Através do folículo de Graafi, aí você tem a ovulação, no 14º dia você tem a liberação desse folículo. Aí, ó, algumas coisas que são fundamentais para você analisar aqui em termos de vestibular, esse gráfico, por exemplo, aqui, ó, é um gráfico muito comum. Então, você vai ver que aqui, ó, alguns hormônios atuam diretamente nessa fase e atingem o pico na ovulação. Por exemplo, principalmente esse hormônio aqui, ó, o estrogênio, nessa primeira etapa aqui, que é a fase folicular, na ovulação, tá? Ele atinge o seu pico. E o hormônio progesterona, na fase folicular,
ele tem uma importância menor. Por que que na segunda fase, tá? Que é essa fase aqui, ó, a fase que nós chamamos de fase lútea, se acontecer a fecundação, por que que ele é tão importante? Ele sobe, e o estrogênio, tá? Ele mantém-se aqui uma dose menor do que ele, porque progesterona é hormônio para gestação, é hormônio para manter a gestação. Então, ó, à medida que você vai do 1º ao 14º dia, aos vasinhos de sangue aqui, ó, do endométrio uterino, ó, estão bem menores. A partir daqui, você tem duas opções. Primeira opção é engravidar, segunda opção, menstruar no 28º dia. Então, por isso que vai dilatando essa parede aqui do endométrio, aqui você vai ter vasos, ó, carregados de sangue. Então, quando você tem uma queda, que eu falei para vocês aqui, ó, tanto da progesterona quanto do hormônio estrogênico por causa da isquemia, essa parede aqui rompe, aí desce o fluxo menstrual. Está comprovando que você não está grávida, tá? Agora, já o hormônio folículo estimulante, ó, que está em verde aqui, ó, no 14º dia ele tem o seu pico. Por quê? É ele que estimula a liberação aqui, ó, do ovócito 2, tá? E o LH, ele aumenta junto, por quê? Com a liberação, tá vendo aqui, ó, do ovócito 2, o LH ele vai liberar esse corpo amarelo aqui, ó, para manter vivo o ovócito caso haja fecundação. Ele vai nutrir. Ah, Zé, se a mulher não tem aí a fecundação, aí vai formar uma mancha esbranquiçada aqui, ó, que a gente chama de corpo lúteo, tá? Porque não foi fecundado até o 23º dia no máximo, ele não foi fecundado. Então fica só aquela marquinha. Agora, se foi fecundado, você vai carregar aqui já, tá? Durante os dias iniciais aí, você vai carregar o blastocisto na tuba uterina durante os 6 primeiros dias, depois já vai fixar aqui no endométrio uterino. Então aqui, Zé, o LH ele tem um detalhe interessante, pessoal. Esse pico de LH aqui, ó, ele estimula também a liberação do hormônio, que a gente chama de estrogênio, tá aqui, ó. O que isso faz? Então, ó, o hormônio estrogênico, quando ele tem esse pico, ele é um antagonista, tá? Desse hormônio folículo estimulante. Então, quando ocorre esse pico aqui, ó, ele impede ou minimiza a chance de acontecer a descida de 2 ovócitos no mesmo ciclo. Ah, por isso que os gêmeos fraternos, então, eles são difíceis, né, de acontecer. Exatamente, não é fácil você ter aqui gêmeos fraternos, tá? Ah, então, só acontece quando descem 2 ovócitos de uma vez? Ou quando a mulher tomou anticoncepcional durante muito tempo, e esse processo dela aqui, ó, quando a mulher toma anticoncepcional, o que que acontece? O organismo dela, durante os 21 dias que ela está tomando a pílula, ele entende que aquele organismo é como se fosse uma mulher em gestação. A mulher em gestação, ela não menstrua. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele simula o teor hormonal da mulher como se ela estivesse em gestação. Por que ela consegue menstruar tomando anticoncepcional? Ela não consegue, na verdade, né? Ela para de tomar, aguarda uns dias, 7 dias depois desce o fluxo menstrual, tá? Exatamente porque ela parou ali no 21º dia. Se ela tomar o hormônio sem parar, ela não menstrua, porque o teor de hormônio que ela tem no corpo é como se ela estivesse grávida. E como ela toma anticoncepcional há 5 anos, 6 anos, 10 anos, é como se o organismo dela, durante o período que ela está tomando a pílula, é como se ela estivesse grávida durante todo esse processo, tá? Ela parou de tomar a pílula para engravidar. O que vai acontecer? A pílula, ela é anovulatória, ela impede a ovulação. Então, quando ela vai ovular aqui, ó, ela pode ovular de imediato ou pode demorar um tempo, às vezes até 6 meses. Aí, quando ela vai ovular, pode acontecer de descerem 2, 3, 4, 5. Pode acontecer o que a gente chama de superovulação. Aí você tem os gêmeos, né, dizigóticos, de ovos diferentes, tá? Descendo aí, e tendo aí trigêmeos, né, quadrigêmeos, 8, octagêmeos, né? Aí pode acontecer, geralmente, porque a mulher ela faz tratamento com anticoncepcional durante muito tempo, tá? Então tem essa diferençazinha aí. Então você vai ter essa situação, aqui vai falar sobre
a importância aqui do hormônio estrogênico na caracterização feminina, né? Isso que acontece muito aqui durante a puberdade, quando a mulher ela tem a menstruação, ela potencializa a liberação desse hormônio estrogênico. Aí o que vai acontecer? Inibe o crescimento vertical e favorece o crescimento, tá? Da definição corpórea da mulher, tá? Então você tem aqui a definição corpórea da mulher, ela passa então a ter pelos, etc, tal, a partir dessa situação. E só para a gente não deixar de falar aqui, isso aqui é rapidinho, duas coisas aí que caem muito em Enem. Pílula do dia seguinte, DIU, sobre alguns aspectos aí, né, que vocês já conhecem, mas... que é os métodos que nós chamamos aqui o método contraceptivo. Então, nós vamos ter alguns métodos. Dentro desses métodos, nós vamos ter aqui os métodos que nós chamamos de métodos hormonais. Vou pegar aqui que eu pulei, né? Aqui, ó. Nós vamos ver como é que funciona esse método. Então, eu já expliquei para vocês o método da tabelinha. 5 dias antes, 5 dias depois. Então, o indivíduo ele vai lá, a mulher, normalmente assim, quando ela desce a menstruação no domingo, cada 4 semanas vai descer no domingo. Aí, ela vai saber que no 14º dia dela, que vai ser um domingo, é o dia mais fértil dela na metade do ciclo menstrual. Ela conta 5 dias para trás, por causa do período de viabilidade, e 5 dias para frente, para evitar a menstruação. Agora, você vai ter aqui, ó, esse método aqui da temperatura. O que acontece? Durante a ovulação, você tem, que é o método de Billings, que a gente chama, você tem um aumento na temperatura média corporal da mulher. Então, a mulher vai aumentar a temperatura corpórea. Ah, não é febre, aumenta um pouco. Chega até 37 graus. Então, durante esse processo, como aumenta a temperatura, a mulher ela pode entender também que ela está ovulando. Claro que não vai confiar nessas situações, obviamente, né? Qualquer ser humano esperto não vai confiar. Outra coisa, ela produz uma secreção vaginal durante a ovulação que lembra a consistência da clara de um ovo. Já viu a clara, aquele negócio que fica grudando e tal, quando você pega a clara? Então, ela tem uma secreção que lembra a consistência da clara do ovo. Isso também é uma forma de você entender com esse buco aqui, ó, com o método de Billings, que a mulher está ovulando. Essa situação aqui do coito interrompido, isso aqui é o maior ferro que pode existir na face da Terra, né? Aí o indivíduo aí fala assim, não, coito interrompido, ato sexual interrompido. O indivíduo aí vai ejacular fora da mulher. O problema é que quando você está durante uma relação sexual, o homem, ele libera muitas vezes, mesmo que ele não jacule imediatamente, ele libera no meato uretral dele, ele libera um pouquinho de sêmen. E às vezes, pasmem, esse pouquinho de sêmen que ele libera ali pode ser eficiente para a fecundação, tá? Melhor forma contraceptiva existente. Não é 100%, nada é 100%. Fala assim, a camisinha pode estourar? Pode. Mas é a melhor forma contraceptiva existente porque não causa impacto, além de prevenir DST, não causa impacto hormonal na mulher. O anticoncepcional, você tem que levar em consideração que a longo prazo, ele pode gerar uma série de fatores negativos. Quanto mais barata a pílula que você compra na farmácia, tá? Maior é a carga de hormônio que ela tem. Então, isso não é legal. É interessante você tomar as cargas hormonais menores possíveis, para evitar inchaço, você não engorda, tá? O pessoal fala assim, eu sou tomando anticoncepcional, engordou. Não engorda, incha. Tem maior retenção de água no tecido por causa do excesso de etinilestradiol e nogestrel, tá? Que são os dois hormônios que atuam ali, potencializando estrógeno, também progesterona. Então, ali, ó, você vai inchar literalmente. Então, você está ganhando inchaço, na verdade. Não é gordura. Aí, claro, a expressão parece que você está engordando, aquilo ali não é gordura. É inchaço mesmo. Por isso que hoje você tem etinilestradiol com doses muito pequenas, são tão eficientes quanto os antigos,
A diferença é que custa um pouco mais caro, mas é óbvio que compensa, porque o impacto futuro que você vai ter com relação a prováveis problemas de mistura, o álcool com etilenoestradiol pode provocar trombose? Não é comum, tão comum, mas pode provocar. E trombose não é só na perna, pode dar trombose na sua cabeça, você tem um acidente vascular encefálico. Temos um caso muito triste, que é o Fênix da menina, estava na 6º ano de faculdade, tomava anticoncepcional, era fumante também, tem uns 10 anos isso. E, enfim, ela saiu num plantão, muito estresse, etc. e tal, e teve um acidente vascular e morreu. Teve uma trombose encefálica. Depois o laudo foi esse. Anticoncepcional, tabagismo, álcool. Isso é possível, tá? E outra possibilidade, câncer, né? Eu coloquei para o pessoal do Enem aí, semana passada, algo que eu escrevi sobre câncer, tá? Vocês dão uma lida aí, para Enem, para vocês, é fundamental, embora vocês não tenham, não, acho que tem sim, né? Acho que o primeiro ano tem aula sobre câncer, agora não lembro. Não foi comigo, foi na frente da Lenise, não sei se vocês tiveram também aula sobre câncer, mas o primeiro ano eu sei que tem, mas é a outra frente, a frente da Lenise. É uma aula que a gente trabalha muito com o cursinho. Quem for fazer Enem, estude bastante sobre doenças do coração, cardiopatia, câncer, hipertensão, que é doença do coração, né? Estuda bastante sobre essas questões aí, que isso aí é batata, viu? Essas doenças do nosso cotidiano. Uma camisinha, bem legal, né? Você não precisa, mesmo que você fale assim, mas eu não confio no parceiro. Não pode confiar em ninguém. Não saber se o cara tem um HIV, se tem alguma coisa. Por isso que a camisinha se faz necessário sempre. Mesmo tomando, mas eu tomo anticoncepcional, né? Não interessa. Camisinha para DST também. Não é só contraceptivo. Agora, esses métodos hormonais aqui, que hoje você coloca o adesivo, você toma a pílula, tem mulher que toma uma injeção, fica 4 meses seguido, etc. Tal. Você tem vários métodos. Qual que é a prerrogativa da pílula anticoncepcional? Pílula anticoncepcional não é um método abortivo, tá? A pílula é um método que inviabiliza o processo de ovulação. Ela é anavulatória. Ela impede que a mulher ovule. Então, não tem nada a ver, tá, com o método que vai abortar. Não desce o óvulo, não tem fecundação. Tá? Mas tem muitas igrejas que falam que não, inclusive a própria igreja católica, na teoria, né, fala que não pode, que o membro não pode tomar pílula anticoncepcional, etc. Tal, porque a mulher tem que procriar, etc. Tal. Não vou entrar nessa questão religiosa, tá? Mas muitas igrejas, outras igrejas do meio evangélico aí, muito fechadas nessa questão aí também, você vai ver a família assim, tem aquele monte de criança, né? Que tem que criar, tem que perpetuar, tem que encher a terra, enfim. Aí eles impedem, falam que não pode tomar pílula anticoncepcional. Mas nós sabemos que essa pílula anticoncepcional aqui hoje foi a grande aquisição que nós tivemos após a década de 60 para a década de 70, né? Em termos de controle de natalidade. Imagina se não tivesse essa pílula anticoncepcional hoje, tá? Então, lembre que o etilenoestradiol, até fala aqui, ó, principalmente esse aqui, ó, o etilenoestradiol coloca, quando você está tomando a pílula, a sua dose hormonal é a mesma de uma gestante, tá? E mulher gestante não tem jeito de engravidar, né? E essa pílula do dia seguinte aqui, Zé, como é que funciona isso aqui, hein? Bom, aqui tem uma discussão dessa pílula do dia seguinte, do efeito dela. Você tem um período que você pode tomar essa pílula aqui, que é uma dose muito forte de hormônio, que é um período de 72 horas, mas o ideal é que você tome a primeira dose, 12 horas depois tome a segunda dose. Aí uma discussão. Qual que é a discussão? Você tem duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é você bloquear a fusão do núcleo masculino com o núcleo feminino. Se você bloqueou essa fusão com a carga hormonal, então não houve fecundação. Beleza?
Ah, mas e se a fusão já aconteceu? Aí houve fecundação. Aí se houve fecundação, aí uns vão falar assim, mas é abortivo. Igualzinho o DIU, tá? O dispositivo intrauterino. Embora você tenha DIUs hoje, de nova geração, com outro tipo de material que não o cobre, mas ainda tem muitas mulheres que usam o DIU antigo, que é o DIU de cobre. Aí o médico, no conceito da medicina, a gestação, ela não começa, na verdade, na nidação. 6 dias depois, quando o blastocisto implantou-se no endométrio uterino. Para a medicina, não começa ali a gestação, tecnicamente. Na linguagem biológica, sim, a gestação começa ali. Mas a medicina, a maior parte dos médicos, eles levam em consideração o processo de neurulação. Lembra lá que vocês viram? Vocês viram lá a formação do blastocisto, depois a gastrulação 1, gastrulação 2, que a gente chama também de neurulação, com a formação dos 3 folhetos germinativos, ecto, meso e endodermo. Tá? Então, você tem a formação dos folhetos. A partir da neurulação, onde você tem a formação do tubo neural, que a medicina começa a analisar ali se é uma gestação ou não. Tá? Então, para a medicina, esses eventos que acontecem antes da neurulação não é considerado um começo gestacional. E tem outra coisa também que é uma discussão. Alguns entendem que o início, sim, pode até começar com a anidação. Mas se você bloquear a anidação, você não tem gestação. Tá? Aí você tem tanto a área, muitos da biologia ou muitos da religião também, entendem que o início da vida se dá através, que é o conceito básico da biologia, através da fecundação. Se tem fecundação, então começou a vida. Aí essa discussão é interminável. Mas o que acontece? Quando o médico ele coloca o DIU na mulher, qual que é o principal efeito do DIU na mulher? Antigamente eles falavam assim, é para impedir a subida do espermatozoide. Na verdade, isso aí com o tempo foi se demonstrando totalmente fora de contexto. O DIU, a maioria das mulheres que tem DIU, que são esses DIUs mais antigos, de cobre, por exemplo, ele tem 2 funções muito simples. A primeira função do DIU é alterar o pH no endométrio uterino para bloquear o processo da anidação. Se você bloqueia a anidação, quando o blastocisto ele desce da tuba uterina 6 dias depois, ele não fixa-se no endométrio. Como ele não fixa no endométrio uterino, ele vai ser liberado depois com o fluxo menstrual. Não vai ter nem liberação de beta-HCG. Não tem como ela fazer o teste lá para ver se estava grávida. Mas ela liberou um futuro embrião. Aí o pessoal fala, você está liberando um futuro embrião, está liberando vida. Então, se você está liberando vida, ela está abortando. Então, o DIU seria, nessa concepção, abortivo. Aí os médicos entendem que não. Se não houve nem sequer nidação, você não pode ser considerado abortivo. O mesmo acontece também com a pílula do dia seguinte. Mesmo que haja o encontro ali dos núcleos e a fecundação, não vai acontecer, ela vai bloquear qualquer possibilidade de nidação. Então, os médicos entendem que ela não é abortiva. Alguns entendem, se houver a fecundação, ela se torna abortiva. Aí a pílula 481, que é a pílula do mês seguinte, essa sim é abortiva. Porque já houve o processo de nidação, já começou a gestação, aí você tem, então, o aborto. Aqui você tem o adesivo, que muitas mulheres usam também, que é o adesivo que permite a liberação aí, tá? É a mesma coisa que você toma via oral, só que você vai ter a liberação hormonal dérmica. Aí você vai ter os implantes aqui, ó, o DIU, ou implante adesivo mesmo, tá? Ou implante hormonal, que você coloca aqui, ó lá, debaixo da pele, e vai liberando aqui o hormônio. E aqui que eu acabei de falar para vocês, o dispositivo intrauterino, que ele é discutível aí, ó. No período menstrual, ele em forma de T, tá vendo aqui, ó, o cobre dentro aqui, ó, ele é colocado no fundo aqui, ó, do útero da mulher. Ah, a mulher sente o DIU, que isso aí fica incomodando? Não. Ah, e tem uma outra coisa. Ele não só altera o pH, não, acabei esquecendo de falar para vocês. O DIU,
ele estimula também uma reação aqui, ó, devido também ao pH, que os linfócitos estimule a produção dos linfócitos T a partir da imunidade humoral, estimule aqui a produção de anticorpos, estimule também, tá, a produção de macrófagos, aí os linfócitos T, né, de macrófagos que vão até no local aqui onde vai começar a ligação, eles detectam o blastocisto como corpo estranho. Aí teu próprio organismo destrói o futuro embrião, tá? Hoje é comprovado que isso ocorre também com a utilização do DIU, tá? Aí essa questão, você vai me perguntar, e aí, estou falando para vocês as duas possibilidades que o pessoal hoje interpreta. Essa questão de pílula do dia seguinte, é abortivo, não? Aí depende da sua visão. Aí cada um tem uma visão, aí não é a minha visão, é a sua visão que vai te deixar em paz. Eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Então, isso é uma posição pessoal, né? Então, aqui você tem, ó, o retorno de fertilidade depois da remoção, o tempo, aí já é mais para encher linguiça, tá? Aí que eu falei, eu já expliquei para vocês a vasectomia, quando você corta lá o canal deferente, tá? Aí você não tem mais a liberação. E aqui você tem a laqueadura, né? Que é feita na mulher. Isso aqui pode ser reversível? Pode. Em alguns casos dá para reverter. E do homem também, tá? Tem que fazer uma cirurgia plástica depois para reverter. A laqueadura, você vai cortar tubo uterino aqui, né? Olha lá. Você vai aqui colocar um clipe, você vai abrir aqui, ó, a tubo uterino. Aí é a mesma que ela ovule aqui, ó. O que vai acontecer? Não tem mais acesso à tubo uterino. Então, mesmo o homem ejaculando aqui, você não tem problema nenhum aqui de gravidez, tá? Então, você tem aí o processo de... Essa história de anticoncepcional masculino aqui é balela também, viu? Você tem aí uns estudos e tal, mas se mulher já esquece de anticoncepcional, imagina um homem tomar anticoncepcional masculino. E o homem tem um outro problema, né? A ignorância do ser, né? Tem aquele outro problema. Qual que é o outro problema do homem, Zé? Ele achar que qualquer coisa possa ferir a sua masculinidade. Até um processo como o processo, por exemplo, que eu mencionei para vocês, de vasectomia. Se ele achar que aquilo lá pode ferir a masculinidade dele, esquece que ele não vai fazer mesmo. Pessoal, então é isso. Amanhã a gente vai continuar. Lembrando que eu tenho aula amanhã com os 2 grupos. Eu não sei se todos farão. Eu sei que as aulas de vocês terminam hoje, tecnicamente, né? Não sei se todos estarão, creio que sim. A maioria também deve estar nessa revisão, mas a aula de vocês vai até hoje. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu só não vou à missa de vocês, porque tive um probleminha em casa aqui semana passada, tanto com a Letícia quanto com a Renata. Teve um problema muito forte de sinusite, etc. tal. E eu estou evitando. Eu não estou indo também na igreja, na minha igreja mesmo, estou assistindo os cultos todo online. Por quê? Porque eu convivo com pessoa da área de saúde, que é a Letícia acaba atendendo muitos pacientes. Eu estou evitando mesmo, tá? Contato direto com as pessoas, etc. tal, nesse sentido, o mínimo possível, porque eu não sei até que ponto, a gente fica até naquela expectativa, quando eu vou pegar a Covid, tá? Semana passada foi difícil por causa dessa, graças a Deus, foi só sinusite, mas a situação está difícil, está delicada nesse sentido. Mas eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês que ainda ficarão, tá, nas revisões, creio que a maioria, estaremos juntos aí até o dia 10, né, dia 11, até o dia 11 nós vamos estar juntos aí nas nossas revisões, mas que se nós, alguns aí, eventualmente, não nos falarmos mais, espero que vocês atinjam os seus objetivos, passem no vestibular que tanto sonham, que tanto almejam, tá? E que possam aí ser bastante felizes aí no próximo ano, e Deus, se Deus quiser, não vamos ter mais, ou vai minimizar bem essa questão da pandemia, tá? E qualquer coisa, a gente está aqui, sempre está aqui, vocês sabem meu número, e
naquilo que eu puder ajudar, a gente ajuda. Não vamos perder o contato, não. Que Deus abençoe a vida de vocês, grandemente. Até amanhã, para a maioria. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, Zé. Tchau, meus caros. Obrigadão. Falou, Zé. Falou, cara. Até amanhã, cara. Até Valeu. amanhã, meu ilustre Xavier. Obrigada, Zé. Tchau.